Querido Deus Pai, aqui estamos nós, depois de louvarmos o Teu nome, depois de cantarmos, agora estamos, Senhor, e nos prepara, através do Teu Espírito, para ouvir a Tua Palavra, para assimilar a Tua Palavra, para entender, compreender e aplicar a nossa vida. Tira de nós toda a resistência, todo o impedimento e toda a dificuldade que possamos ter nesta noite para compreender a Tua vontade para nós. Pai bendito, é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Pai, esta facilidade, a revelação, seja ela profunda, seja ela de toda a natureza, para que ele com facilidade e clareza transmita a todos nós e venhamos, Senhor, assimilar com precisão a Tua vontade para nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço aos irmãos que ficam com as suas Bíblias abertas aí, no carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos tratar aqui de um assunto específico, especial, ainda na nossa sequência de estudos bíblicos da Epístolas da Prisão. Que capítulo 4 de Efésios, Paulo está nesse momento aqui da sua carta. Não podemos nos lembrar, é bom nós relembrarmos do contexto da carta aos Efésios. Paulo escreve essa carta quando ele está aprisionado em Roma. Ele está lá aprisionado justamente pelo fato de ele estar pregando o Evangelho, já um cativo de Cristo. Ele fala aqui na sua carta que ele é prisioneiro de Cristo, e de lá ele escreve algumas epístolas para as igrejas, algumas igrejas que ele fundou e outra que é de Colossenses, que ele não fundou, mas tem um papel importante na fundação da igreja de Colossos. As cartas da prisão são a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas que ele escreve quando ele está preso em Roma, como consequência da sua pregação do Evangelho. E aqui no capítulo 4, até aqui nos 3 capítulos de Efésios, nós já estudamos até o capítulo 4, início, versículo 1, nós já estudamos até o verso 6, e até essa parte que ele conclama a unidade da igreja, e o capítulo 4 ele começa a fazer uma mudança na sua narrativa e na sua exortação à igreja de Éfeso. Até o capítulo 3 ele se preocupa em abordar assuntos, digamos assim, mais teológicos, né? Ele procura trazer assuntos doutrinários, ensinar a igreja doutrinas específicas. E no capítulo 4 em diante, até o final, capítulo 6 da carta aos Efésios, ele já muda o foco da sua mensagem. Ele procura chamar a atenção dos crentes, não apenas para a doutrina, não apenas para a questão racional. Doutrina diz respeito ao ensino racional. A fé em Cristo Jesus, ela não pode ser uma fé que não venha acompanhada de razão. Nós não cremos num mito, nós não cremos em algo subjetivo. A fé em Cristo Jesus, a fé no Evangelho que recebemos, não é uma fé mística. Nós não podemos crer na vida e achar que tudo no Evangelho vai se resolver com misticismo, campanha de tantas noites, tantos dias, campanha de oração de Daniel, campanha de jejum de Daniel, e tem tantas coisas que no final das contas são muito místicas. Mas a fé não é mística. A fé em Jesus, ela não é um passe de mágica que vamos fazer algumas, digamos assim, algumas abracadabra, em nome de Jesus, faça isso. Não é assim. A fé em Cristo Jesus, a fé no Evangelho não é isso. Então, por isso Paulo se ocupa no capítulos 1 ao 3 a trazer doutrina, e doutrina fala a razão. Ao ensinar doutrina, ao ensinar conteúdo doutrinário, teológico, Paulo está trazendo conteúdo racional para que se creia em Cristo Jesus, não apenas num mito chamado Jesus, mas que a razão
daqueles crentes também seja fundamentada, o pensamento. Então, portanto, quando alguém disser para você, rapaz, tu é o quê? Eu sou crente, tu é burro e ignorante. Não, ao contrário, Pedro inclusive diz, toda vez que vocês forem perguntados qual é o motivo e a razão da vossa fé, estejam preparados para falar o porquê que vocês creem em Cristo Jesus e o porquê da nossa fé. Então, Paulo, nos 3 capítulos iniciais, fala de doutrina. Porém, no capítulo 4 em diante, Paulo passa a falar da vida prática, porque a vida com Deus também não é só razão, não é só intelecto, tem que ter transformação de vida. E é por isso que a partir do capítulo 4, ele enfatiza muito esse verbo andar. Capítulo 4, verso 1, não andar como gentios. Versículo 17, capítulo 1, andeis de modo digno. Aliás, capítulo 4, verso 1, ele começa o capítulo 4 dizendo, andeis de modo digno. Versículo 17, aqui ele diz, não andem como gentios. Capítulo 5, versículo 2, nós devemos andar em amor. Capítulo 5, versículo 15, nós devemos andar prudentemente. E o capítulo 6, que é basicamente o capítulo que fala das armaduras espirituais, ele nos mostra que nós devemos andar, o crente precisa andar em vitória. Temos que ter, então veja, ele fala de doutrina, mas ele fala de prática de vida, ele fala de proceder. Andar significa proceder, caminhar, mudança de vida. E aí justamente no capítulo 4, verso 17, ele começa a falar e enfatizar essa necessidade do crente de andar diferente, de se comportar diferente, de ter uma postura de vida diferente. Nós não podemos andar, e aqui não esqueçamos nós, que ele está escrevendo para uma igreja que é gentílica, na sua maioria. A igreja em Éfeso, nessa cidade de Éfeso, é uma igreja, basicamente, a maior parte dela, formada de não-judeus. E ele está dizendo para esses crentes que são gentios, mas que abraçaram a fé, dizendo assim, não andem como os gentios, não andem no engano e não andem como eles. É o que eu chamo aqui no tópico inicial, o caminho dos gentios. O caminho do crente em Cristo Jesus tem que ser diferente do caminho do ímpio. Não dá para sermos cristãos ou dizer que somos servos do Senhor e andamos fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, as mesmas posturas que um gentio ou um ímpio, na linguagem de hoje, ou um não crente, faz. Então, Paulo está nos chamando hoje a um novo estilo de vida. Capítulo 4, se a partir do capítulo 4, ele está chamando e convocando a igreja para uma mudança de atitude, o primeiro parâmetro que ele dá é, não andem como os gentios, e esse andar diferenciado que o apóstolo nos apresenta, é um desafio de despir-nos do velho homem e nos revestir do novo homem. É uma mudança que é muito mais do que uma mudança externa, é uma mudança interior que o apóstolo Paulo está nos chamando, é uma profunda renovação interna do nosso ser. Irmãos, e aqui é o ponto que eu reputo como sendo crucial da vida com Deus. Quantas vezes e quantos de nós não temos uma aparência de religiosidade ou de santidade, mas se você e aqui eu me incluo, porque eu fiz uma reflexão muito pessoal, quantas vezes a gente no nosso interior não comete pecados e coisas tão graves que a gente não tem nem coragem de falar, como é que eu pensei nisso? Como é que eu desejei esse mal para o pastor Edmar? Como é que pode? Se você fizer uma análise bem minuciosa da sua vida, se você parar e pensar, os passarinhos e belas flores que passam na nossa mente tentando nos enganar, nós vamos ver que nós estamos às vezes muito longe daquela aparência religiosa que muitos de nós temos e muitos de nós confiamos.
Pare para pensar o seguinte, pense agora com você, faça um inventário da sua vida. O que é que você faz na igreja? Olha aqui para o pastor Paiva, é um pastor. O que é que o senhor faz? O senhor prega. Pastor cuida de ovelha. Pastor aconselha. Quem é do grupo, quem é do louvor? Canta, não canta? Ensaia, quem é músico, toca. O Everton aqui acabou de cantar, acabou de tocar, e os meninos. Aí eu pergunto de você, e se tirar tudo que você faz na igreja? O que sobra em você? O pastor Manuel ali fez uma risada séria. Se tirar o que você faz, você é líder de mulher, beleza, tira isso. Você é líder de boys, tira isso da sua vida. Você é líder do círculo de oração, tira isso da sua vida. O que sobra na sua vida? Sobra fé. Resta integridade, resta na sua vida sinceridade no servir ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente confunde muitas vezes o servir a Deus com aquilo que nós fazemos. Se nós não nos atentarmos como nós temos caminhado com Deus, nós vamos limitar a nossa fé e o nosso servir ao ministério que fazemos. Perca o ministério, o que sobra? Sobra um crente em você? Essa pergunta é o mais profundo da vida cristã, porque a gente, e se você analisar, eu até escrevo aqui no meio do estudo, já vou adiantar, porque eu não lembro qual parte está, vai chegar lá. Quem eram os maiores opositores de que Jesus mais se opôs quando ele esteve na terra? Quem eram as pessoas com quem mais ele tinha treta? Que eram os fariseus, né? Veja, e quem eram os mais favorecidos por Jesus? Ladrão, prostituta, malfeitor, a cambada que não faz nada, que não presta, que tem o estereótipo do... Você é um pecador, gentil, publicano, teus discípulos comem e sentam à mesa desses pecadores, teu mestre anda com os pecadores, foram os que mais alcançaram graça e salvação, porque não estavam vestidos na capa e no pseudo-manto, no falso manto da santidade da religião. Por isso que a pergunta para nós, se tirar tudo que você faz na igreja, a gente às vezes coloca o nosso servir a Deus com aquilo que eu faço. Não, eu estou cantando na igreja, eu até choro na igreja. Se tirar isso, sobra algo? Irmão, e eu hoje estávamos pensando, o Trump assumiu aí, né, e começa um monte de teoria de conspiração também, ele fez uns discursos, umas declarações assim pesadas, né, assim bem polêmicas e tal. Tem uma polêmica aí do sinal do Elon Musk, uma série de coisas aí. Era de ouro, né? Agora começa a era de ouro, irmão. O discurso tem algumas coisas assim meio cabulosas, né? Para dizer como alguns falam, né? Tem umas coisas cabulosas. E aí eu estava vendo um comentário de um cara assim, na hora ele estava comentando sobre isso, aí ele lembrou da profecia de Daniel, um pastor falando sobre essa história, a profecia de Daniel, sobre aquela estátua que o rei vê, né, a estátua que tem a cabeça de ferro, de bronze e tal, e tem os pés com pés de barro, né, e o rei está lá perguntando dos magos, encantadores lá, e eu tive um sonho, foi pior do que José, né, o rei aí de Daniel foi pior do que o faraó do Egito, porque o faraó contou o sonho, né, esse de Daniel, o rei nem contou, ele chegou assim, olha, eu tive um sonho maluco aí, que eu estou perturbado, e chamou todos os mágicos ali da Babilônia e diz, vendem o sonho. Tá bom, rei, pode falar que nós vamos revelar. Não, eu quero que vocês descubram o sonho que eu tive e me expliquem o resultado. O faraó ainda foi bonzinho, ele contou, eu tive um sonho de umas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas secas, magras, 7 espigas grandes e tal, e ele falou, e os magos egípcios nada decifraram. Vem José e diz, olha, eu também não sou capaz de decifrar não, mas o Deus dos céus, a quem eu sirvo, ele pode dizer, e desvenda o mistério de Faraó. Mas no caso de Daniel, ele
nem o sonho contou, né? Mas Daniel foi lá e também disse a mesma coisa. Eu não sei não o que é, mas o Deus dos céus, a quem eu sirvo, Ele vai revelar. E teu sonho foi esse, ó rei. Foi uma estátua assim, 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 assim. E o significado é esse. Essas estátuas são reis, são reinos. E o último reino é o reino do pé de barro, representado pelos pés de barro. E essa pedra aí que vai destruir, hoje nós sabemos, é a grande pedra angular, né, que destruiu, que é Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa serviu de pedra de esquina. Aí, enquanto o cara estava falando e lembrando, meu Deus, como a gente não é crente. Como esses homens da Bíblia, como Daniel o cara não sabia nem o sonho. E ele não precisou fazer campanha de oração, não. Peraí, rei, que eu vou ali rapidinho, fazer um jejum, uma oração e vou buscar. Senhor, me revela. Na hora ele falou para o rei, é o seguinte, eu não sei não, mas ele deve ter feito uma oração no coração. Senhor, me dá o mistério da revelação. E na hora ele revela. Aí eu pergunto, como é que nós estamos, irmãos? A gente, para pedir direção, Senhor, eu vou para o lugar tal ou X e faz qualquer decisão da vida, a gente passa a campanha de oração, pede para a irmã do círculo de oração orar, pede para aquele, sobe o monte para buscar. Daniel ali só fez, Senhor, me dá revelação. Aí eu cá comigo assim, meu Deus, que nem aquele pastor, o André Valador, né? A gente não é crente não. A gente está muito longe de ser crente. A gente acha que ser crente é estar na igreja. A gente acha que ser crente é fazer isso que está fazendo aqui, pregar, fazer estudo. Acha que isso aqui é o suficiente para garantir a nossa intimidade com o Senhor. Meu irmão, nós precisamos buscar muito o interior da nossa vida. É o que Paulo diz, olha, não andeis como os ímpios. E como é que os gentios caminham? E como é que eles caminham? Ele fala aqui nos versos 17 ao 19, na vaidade dos pensamentos. Eles caminham com o entendimento obscurecido. Eles caminham e têm um coração duro, a dureza do coração. Aí a gente pensa assim, a vaidade dos pensamentos. Não, eu não tenho um pensamento ruim em nada, coisa nenhuma. Quantas vezes você falou mal do teu irmão na tua mente? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Você, se eu te pego, seu sem vergonha, eu te esganava. Quantas vezes você não pensou o mal do teu irmão? Vaidade dos pensamentos. Pense aí, se você não está a gente pensa assim, andar no caminho dos gentios, a gente pensa que é ir para a balada. Eu não vou para a balada, eu não vou para a cachaçada, eu não vou ando na prostituição. Irmão, com todo o temor aqui eu vou falar, melhor fosse que andássemos nesses pecados, entre aspas, visíveis, porque nos denunciariam porque esses aí, eu até vou adiantar aqui, é o que o C.S. Lewis fala, vira aí o seu estudo, eu faço uma citação do C.S. Lewis na sua obra, C.S. Lewis é um escritor irlandês, um escritor cristão irlandês, tem uma obra belíssima, As Crônicas de Nárnia, tantas outras coisas. Ele no livro Cristianismo Puro e Simples, ele destaca justamente isso, aqui no final, que está até em vermelho da citação, um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. C.S. Lewis é que fala isso, e é verdade, irmãos. Quantos religiosos, sabe por quê? Porque a prostituta, o ladrão, o bandido, ele sabe que ele é um ladrão, uma prostituta, um bandido, ele tem consciência, então é mais fácil da graça de Deus tocar no coração dessa pessoa. Agora um religioso frio, que está todo dia na igreja, que não anda nessas coisas, nessas orgias, mas anda falando mal do irmão, anda mentindo, anda enganando, anda sendo hipócrita uns com os outros, anda cogitando mal no seu coração, ele acha que isso não tem problema, mas isso também é andar no caminho dos gentios, que Paulo está dizendo, porque ando na vaidade dos pensamentos. Irmãos, tem um outro livro de agora esqueci o nome da autora, americana, ela fala que, ela tem um livro cujo tema é Mente, a maior batalha da nossa vida, uma coisa assim. Joyce Meyer, me esqueci o título, é mais ou menos assim,
a maior batalha, alguma coisa assim, está na nossa mente. É algo assim, eu não me lembro agora o nome exato, mas é Joyce Meyer, é uma escritora americana. A maior luta nossa, irmãos, é aqui, ó, é vencer os nossos pensamentos vaidosos, fúteis. E Jesus fala, um dia eu vou prestar conta, ele fala de toda a palavra frívola que nós vamos falar. E a palavra frívola, fútil, nesse sentido aqui que Jesus fala, que ele vai prestar conta no último dia, é decorrente de um coração frívolo, fútil. O que é que Jesus fala? A boca fala, fazer o sinal, né? Foi o que ele fez. A boca fala do que o coração está cheio, irmão. De que a gente está falando, irmão? Está comendo bife de pastor acebolado na janta, filé da esposa do pastor no almoço, e de sobremesa é a filha do pastor que está fazendo besteira. Irmão, isso também é caminho dos gentios. Entendimento obscurecido, é a razão, é a mente sem luz de Cristo. Os gentios vivem em obscuridade, em escuridão, incapazes de discernir a verdade. Mas nós temos que entender, irmãos, que essas coisas também, se nós não... É o que mais à frente aqui nesse texto, Paulo vai falar do despir-se do velho para vestir-se e revestir-se do novo homem. Todas essas coisas, nós não temos em nós que somos crentes em Jesus, ainda não temos resolvida e definitivamente aniquilada a natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza carnal que há em nós. A ponto de Paulo fazer a grande declaração de que eu quero fazer o que é certo, conforme a lei e os mandamentos, mas eu percebo que dentro de mim tem uma lei diferente. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero, porque o meu espírito quer fazer o que é agradável e obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas há uma força dentro de mim que eu faço ao contrário do que eu não quero fazer. O que eu não quero é o que eu acabo fazendo. E aí ele finaliza, miserável, maldito o homem que eu sou. Nós já temos dentro de nós, o ser humano tem dentro de si essas duas forças. Nós nascemos de novo, e porque nascemos de novo, agora temos a possibilidade de fazer e obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor. É o novo homem. Mas ainda há essa velha natureza, essa luta, esse dilema, em que eu tenho que estar vigilante e atento para não endurecer meu coração, não obscurecer a minha mente e não cair na vaidade dos pensamentos. A gente pensa assim, não, já aceitei Jesus, já estou... Meu irmão, é uma luta constante. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz vai seguir no caminho, irmão. O espinho na carne vai seguir no caminho. Aquela inclinação para o mal vai continuar dentro de nós, mas nós temos que estar vigilantes. Por isso Paulo escreve aos Romanos, eu oro, eu rogo, eu clamo para que vocês tenham as vossas mentes renovadas, transformadas, o vosso entendimento, olha, vaidade do pensamento com entendimento restaurado e renovado. Veja como é a vida com Deus, é mente, coração e proceder. Mente, coração e caminhada. Não adianta saber de Jesus, conhecer a respeito de Jesus e não conhecer a Jesus. Não adianta nós sabermos sobre Jesus. Ah, Jesus andou sobre as águas. Conheço o texto. Ah, Jesus falou para o vento e o mar, acalma-te. Conheço o texto, sei sobre isso. Mas você conhece esse Cristo que manda parar o mar e sossegar o vento? Veja que saber sobre é diferente de conhecer, de relacionamento. É o que está aqui, é o novo estilo que Paulo chama.
a nós para caminharmos, é um novo estilo de vida, versículos 20 ao 24, versículo 20 ele diz, mas não foi assim, não foi esse caminho de vaidade, de entendimento obscurecido e de dureza de coração, que vocês aprendestes a Cristo. Esse verso 20, Paulo está dizendo aqui, nós somos chamados a uma vida radical em Cristo Jesus. Cristo trouxe a graça e a misericórdia, mas para andar com Ele tem que ser radical. Ou há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou há de servir às riquezas, ou há de servir a Deus. Jesus é drástico. Quem comigo ajunta é do meu lado, quem espalha não é comigo. Jesus não dá meio termo, irmãos. A gente pensa assim como que talvez dê para a gente fazer alguma coisa mais ou menos assim, dê para a gente servir ao Senhor mais ou menos, mas Jesus é radical, ou é ou não é. Paulo aqui está nos dirigindo a um apelo fervoroso para que a gente experimente essa vida nova em Cristo Jesus, deixando o velho homem e revestindo do novo homem. Cada dia, e a linguagem que ele usa aqui nos versos 21, aliás, verso 22, é um sentido de despojar, ou é como quem deixa uma roupa, quem tira uma roupa antiga, e no verso de número 24, e revistais, é como alguém que troca de roupa, é como alguém que troca completamente de vestimenta, deixa as velhas práticas e veste-se de novas práticas. Quando ele diz, mas vós não aprendestes assim de Cristo, ele está querendo dizer, que precisamos compreender que Paulo diz, nós temos que entender que, nós temos que, na nossa jornada com Deus, aprender com Cristo. Eu até enfatizo aqui, aprender com Cristo, não é aprender sobre Cristo. Quantos de nós sabemos sobre Cristo, mas não andamos com Cristo? Isso está na Bíblia, Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, qual é o complemento desse versículo? Vai entrar no reino dos céus, não é isso que ele diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, esse é aquele que sabe sobre Cristo. Nem todos os que sabem sobre Cristo vão herdar o reino dos céus. Mas quem é que vai herdar o reino dos céus? Aqueles que andaram com Cristo, caminharam com Cristo, aprenderam com Cristo, andando com, não falando sobre. Irmãos, e aqui, quando eu escrevi isso aqui, Senhor, que Paulo fez essa oração e eu faço também. Paulo fez essa oração, Pai, que eu não caia naquilo que eu tenho ensinado, que eu não venha a tropeçar naquilo que eu tenho falado. Paulo falou isso. Irmãos, e eu não quero ser alguém que fale sobre Cristo, daquilo que ouviu falar alguém sobre Cristo. Nós precisamos aprender a andar com Cristo. Nós precisamos aprender novamente a escutar de Cristo o que Ele espera de nós, individualmente, a sua vontade revelada, irmãos, está na Bíblia, mas quais são as coisas particulares que Ele quer falar comigo e contigo, que Ele quer que você deixe da sua jornada? Irmão, para de fazer isso. Quem sabe, eu quero trazer um testemunho a mamãe já falou isso algumas vezes. Uma vez ela estava andando assim, ela sempre gostou de ter joias, de ter coisas. E aí ela toda vez saía para trabalhar e botava uma joia, um anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui, aí botava outra aqui, aí botava, saía para trabalhar. Ela gostava, saía com a mão cheia, toda pendurada de... Aí um dia ela disse, ela testemunhando, colocando assim, ela colocou, aí disse que ela ouviu uma voz dizendo, um só tá bom, né? Aí ela olhou assim, tá bom, Jesus. Aí tirou o anel, aí Deus falou para ela assim, um só tá bom. Será que não era uma vaidade que estava no coração dela, de repente? Não sei. Queria parecer que tinha muitas coisas, que queria ficar muito emperiquitada, né? Muito bonita e tal. Aí Deus fala, tá bom, não foi. Será que Ele não estava atacando a vaidade dela, dizendo, um anel é suficiente?
É disso que é falar e andar e aprender com Cristo, é nós experimentarmos a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, Paulo está dizendo. Não foi este caminho de vaidade, de endurecimento que vocês aprenderam de Cristo. Nós precisamos deixar a palavra de Deus penetrar o mais profundo do nosso ser, penetrar o nosso ser a ponto de nos transformar de dentro para fora. Será que a palavra de Deus está nos mudando de dentro para fora, irmãos? Será que nós estamos sendo impactados de dentro para fora? Será que nós estamos, ao ouvir a palavra, aí você ouve a palavra, eu tenho certeza, você ouve a palavra nos cultos, mas você acompanha os seus youtubers aí favoritos, que está pregando a palavra para você, está ensinando a palavra para você está aprendendo com o seu pastor, está ouvindo, está lendo a palavra, mas a palavra está mudando o que na minha vida? Eu estou mudando de vida, eu estou deixando de ter esses pensamentos de intriga, eu estou deixando de ter esses pensamentos de contenda, eu estou lutando fazendo essas batalhas internas, lutando contra esses pensamentos fúteis que querem assaltar a minha fé e assaltar a minha comunhão com o irmão, assaltar o relacionamento na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que lutar contra essas coisas, é o que a palavra de Deus também chama de carne, é o que a Bíblia chama de carne, é despojar disso. Despojar fugiu aqui uma palavra, mas intencionalmente, é uma palavrinha da moda também, é ter uma atitude intencional de jogar fora pensamentos que são fúteis e que não edificam. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: se tem alguma coisa de boa fama, se tem alguma coisa justa, se tem alguma coisa que edifique, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mas nós estamos mais focados no exterior, porque não, se eu fizer isso aqui, vai pegar mal na fita. Mas e a nossa mente? É por isso que Jesus fala para os religiosos: vocês são como um sepulcro, porque vocês têm um exterior belo, bonito, boas vestimentas, boas práticas externas, mas o coração e a mente de vocês, o fundamento das vossas atitudes está completamente corrompido. Então é isso que aqui Paulo está dizendo, nós temos que nos despojar disso. Não se trata apenas de ter um conhecimento de Cristo, nós temos que experimentar a Cristo. Paulo, como tem essa comunhão, ele é alguém que enxerga em si essa necessidade, ele diz: Senhor, dos pecadores, eu sou o maior. Mas se a gente parar, se nós formos sinceros e pararmos para refletir, a gente não se acha tão pecador assim. É ou não é verdade? Não, pastor, não sou tão pecador assim não. Eu sou gente boa. Quando Paulo está dizendo, olha, analise, não é para nós fazermos também a caça às bruxas emocional, a gente agora ficar se cobrando, mas irmãos, a gente tem que ser mais devotados ao Senhor no nosso íntimo. Quantas vezes a gente não olha e dá aquela cobiçada nas coisas do irmão, a gente vem justificar e santificar. Não, estou com uma inveja branca. Vê o irmão num carro novo, o menino não está aqui hoje, né, o Glande, está num carro novo, eu vi domingo, rapaz, parabéns, meu irmão, Deus te abençoe, está num carro zerado, uma picapezona bonita, estou com uma inveja branca, irmão, inveja branca não existe. Os esquerdistas vão dizer que você ainda é racista, né? Porque tem inveja preta? Irmão, a gente tem... A vovó dizia, né? É muito fácil nós chorarmos com aqueles que choram, mas se alegrar com aqueles que se alegram, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque a vaidade do nosso pensamento, Deus está abençoando ele, eu estou aqui tão santo, justo e bom, e Deus não faz as coisas acontecerem para mim. Esse Deus não é justo.
Quantas vezes você e eu não caímos nessa esparrela desses pensamentos fúteis que nos assolam? Se você não estiver se despindo de, meu Deus, como é que eu pensei uma asneira dessa? Jesus tem misericórdia, mas às vezes esse temor nos falta, irmão, porque parece que, não, Deus não está olhando, parece que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, não, Ele não quer a mente, Ele quer o coração, Ele não está nem aí para essas coisas. Irmãos, a gente tem que se despojar, a gente tem que entender que o mais grave, às vezes, é o que está no coração do que aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos já é a consumação do que está dentro. Tiago fala sobre isso, dessa questão o apóstolo Tiago, né, que qual é a fonte, Tiago, o apóstolo, escreve dizendo, qual é a fonte dos pecados e dos males que estão sobrevindo a vocês? Por que vocês estão pecando? Tiago diz, pela cobiça do coração. Vocês pecam e caem nos pecados, não é porque o diabo é sujo, pastor. É o diabo que é sujo ou é você que é sem vergonha? E nós que gostamos de colocar uma áurea de santidade, parece até aquele bando de desenho, dos desenhos que bota aquela auréolazinha, não, eu sou um anjinho, mas está cobiçando no coração. Tiago vai trazer também, porque é isso que Jesus trouxe. A lei no Antigo Testamento era externa, era tudo externo, era tudo exterior. Jesus, no Sermão do Monte, começa a arrebentar com todo mundo. Não, Moisés disse que cometeu adultério, tem que consumar. Eu vos digo que o seguinte, desejou no coração, já adulterou. Meu irmão, vamos voltar para Moisés? Acho que era mais jogo lá com Moisés, porque tinha que praticar. Jesus está dizendo, não, é no coração. Aí a gente diz, não, eu estou na graça e na misericórdia. Irmão, então cuidado com o que o teu coração deseja. Cuidado com os pensamentos que te assolam e você levianamente deixa e choca ovos de serpente. Quem não se lembra dessa mensagem do pastor Elídio? Você está chocando ovos de serpente e depois vem dizer que o diabo é sujo. Espera aí, né, irmão? O Senhor deve olhar para nós assim, é porque Ele é muito misericordioso. Ele deve olhar, rapaz, isso é um sem vergonha. O diabo só fica ao derredor, irmão, olha o que a palavra diz, ele está ao derredor. Ele não entra na tua mente, ele joga a ideia, quem recebe a ideia é você. Despojem-se do velho homem, Paulo diz, deixem a carne. Romanos capítulo 8, 5 a 8, ele vai dizer, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. A carne aqui é tudo isso que não presta. A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ele vai continuando dizendo aqui, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, aqueles que conservam e cultivam pensamentos desta natureza, não estão em Deus. Veja que é muito mais do que uma regra de pode isso, pode aquilo. Nós, os cristãos, principalmente os mais antigos, nada contra. Havia um princípio lá atrás, não pode tomar Coca-Cola, não pode assistir televisão, não pode isso, não pode aquilo, mas isso nada mais é do que trazer a lei de novo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Enquanto que Deus sempre procurou em nós, no ser humano, com a vinda de Cristo, trazer um senso de responsabilidade interna. Olha, não é para... Coca-Cola é ruim? Não, é gostosa, não é gostosa? Quem é que gosta de uma Coca-Cola aí? Quando a gente jogava a bola na rua, pastor Zaninho? Jogava a bola na rua, quando dizia, valendo cocão, meu irmão, não tinha Champions League que nada, era canela para... pescoço para baixo era canela, meu amigo, valendo cocão na rua, pastor Jean? Nunca jogou valendo cocão aqui na frente. Aí os antigos diziam, não, tomar Coca-Cola, aí vinha aquelas coisas, não... disco da Xuxa, roda ao contrário, você vai ver que tem coisa do capeta falando. Aí a pessoa começa, não, então não pode isso, não pode aquilo. Irmão, Paulo disse o seguinte, tudo é lícito, mas espera aí, tenha sabedoria, avalie, nem tudo convém àquele que é servo do Senhor fazer.
Então a gente tem que parar desse negócio. Pastor, é pecado fazer isso, meu irmão? A Bíblia está dizendo que é certo e que é errado. Nesse aspecto, Paulo, lá escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha, se comer carne não é. Se você tem fé suficiente para comer carne, coma. Se a tua consciência não te acusa, fica tranquilo. Ora ao Senhor, consagra, tudo é do Senhor. Vá adiante. Mas se você não tem fé para comer carne, não coma também. Se você acha que... Era um problema de carnes que eram feitos sacrifícios, né? Aos ídolos lá da cidade de Corinto. Mas aí Paulo vê o seguinte: espera aí, você que tem maturidade e fé suficiente, entende que isso não é pecado, não te desvirtua da fé. Mas se você faz isso diante do teu irmão que é fraco na fé e fizer ele tropeçar, então veja, não é uma coisa assim. Aí eu sempre falo do exemplo de Raabe, né? Raabe mentiu ou não mentiu? Lá com Josué, em Jericó. Mentiu ou não mentiu, irmãos? Aí todo mundo vem e diz: mentira é pecado. Paulo inclusive diz aqui, não andeis mentindo para o vosso irmão. Ele fala aqui nesse texto. Mas veja, irmão, eu estou fazendo essa provocação porque nós temos que ser maduros com Deus, aprender com Cristo, não sobre Cristo. O problema é que muitos de nós estamos ouvindo sobre Cristo, das histórias de Cristo, falando sobre Cristo, as pessoas falam sobre Cristo, e o que você está ouvindo de Cristo, caminhando com Cristo na sua jornada particular e individual? Tem que despojar. E aí aqui eu já fiz a citação do C.S. Lewis. Ele classifica esse velho homem, ele chama que o homem, e esse aqui é forte, essa declaração dele que ele faz nesse livro, o velho homem pratica pecados que o C.S. Lewis chama de pecados térreos e os pecados do porão. Pecado térreo, segundo o C.S. Lewis, é aquela na sua natureza do ser animal, que é a prostituição, vícios em droga, né? Essa é a ideia que ele traz aqui. E o pecado do porão, que é aquele que ele diz que é o ser diabólico que está dentro do ser humano. Então, em resumo, o que ele fala nesse livro os pecados térreos são aqueles pecados animais. É a lascívia, é o instinto animal do homem, bicho homem mesmo, bicho ser humano, que mata para comer, que rouba para satisfazer seus vícios, que se prostitui, ou seja, para satisfazer, segundo essa contextualização do C.S. Lewis, são esses tipos de pecado. E tem o porão, que é o ser diabólico que há dentro do ser humano, segundo ele diz, que são os que ele chama aqui, eu transcrevi o trecho do livro, os pecados da carne são maus, da carne são esses instintos animais, os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, que é esse porão, o ser diabólico, como o prazer de provar que o outro está errado, o prazer de tiranizar os outros, o prazer de tratar os demais com desdém e com ar de superioridade, o prazer de ser estraga-prazer dos outros. Já viu você está assim, irmão, eu ganhei uma bênção, que isso não é nada, rapaz. O cara está todo feliz e o cara tem satisfação de chegar e dizer, isso aí é mixaria, rapaz, tu está ganhando, o irmão está todo feliz, ganhou lá uma bênção lá de, sei lá, R$10 a mais que veio na conta dele, chegou, deu testemunho, graças a Deus o Senhor me deu R$10, eram os R$10 que eu precisava. Que só R$10, que mixaria, rapaz, isso aí não é nada. É o prazer de estragar o prazer dos outros. Esse é o C.S. Lewis que está dizendo, é o prazer de difamar. São esses prazeres do poder e do ódio, aí eu já fiz a citação. São desses aí que ele, segundo o C.S. Lewis diz, são esses aí que têm essa aparência de religiosidade, estão mais perto do inferno do que o ladrão, do que o traficante, do que o corrupto. Ei, irmão, tem muito traficante aí que está sabendo que está às vezes é até filho de gente que é crente, que está lá e sabe que está na... Vocês que são aqui, cresceram aqui, pastor Jean, devem conhecer, às vezes o cara sabe que está na vida errada, mas ele, um dia eu volto.
Mas e quantos crentes estão na igreja fazendo tudo isso aqui, ó, difamando, estragando a felicidade do irmão, em vez de se alegrar com quem está alegre, joga um balde de água fria na bênção do irmão e começa a dizer, isso não é nada, isso aí é... Irmão, tudo isso aqui, se a gente parar para pensar, nós fazemos muito isso. Nós gostamos muito de, eu vou provar que o Everton está errado. Lá vem o sonhador, José, muito obrigado. Lá vem esse menino sonhador, por um acaso agora tu vai ser rei sobre nós? Estraga prazer, isso é o pior, irmão. Porque às vezes a gente não tem a consciência de que estamos cometendo erros e pecados e que isso também é grave. Aquele que chama o seu irmão de louco, disse Jesus, é o quê? É réu do inferno, assassino, acabou de matar. Ah, irmão, a gente precisa voltar para Jesus. A gente precisa se despir dessas naturezas humanas. Às vezes nós não vemos o mover de Deus, nós não vemos grandes coisas acontecerem, porque a gente está coando o camelo. Como é que foi que Jesus falou? Deixa eu me lembrar. Coa um camelo, não. Coa um mosquito e deixa passar o camelo. Ao contrário. Nós estamos que nem os fariseus, a gente está coando o mosquito, olhando para pequenas coisas, e o grande camelo que habita a nossa mente, a gente deixa passar. E não fazemos nada, e achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo de boa. Afinal de contas, eu estou pregando, afinal de contas, eu estou aqui dirigindo a congregação, afinal de contas, eu estou liderando o ministério de jovens, afinal de contas, tira tudo isso, o que que resta, irmão, da nossa vida com Deus? Ah, eu estou fazendo uma campanha aqui na sede, estimulando os irmãos a fazer a leitura da palavra. Se o pastor não falar isso, você faria isso? Você veria a necessidade de buscar a presença do Senhor, de caminhar com Jesus? Tira tudo que você faz, sobra um crente, irmão? Essa pergunta é dura, mas é preciso ser feita nessa noite. Faça para você mesmo. Eu estou me despindo dessa natureza. E aí ele fala, não adianta só deixar isso para trás. Verso 24, mas vocês precisam se revestir, porque não existe espaço vazio, irmãos. Jesus falou aquele exemplo daquele homem que estava endemoniado, vem o valente, limpa a casa, prepara a casa, expulsa todo mundo, fica tudo arrumado. Mas ele não vigiou, não mobiliou a casa limpa com outras coisas, ficou tudo vazio. Aqueles que saíram voltaram com outras 7 companhias, e Jesus disse o quê? O estado dele, segundo, foi pior do que o primeiro. Não existe espaço vazio, não adianta dizer agora, vou lutar contra esses pensamentos de morte, vou lutar contra essas difamações, vou lutar contra essas coisas e não colocar nada. Por isso Paulo diz, o que for lícito, o que for justo, o que for bom, o que for edificante, o que for de boa fé, ocupe o teu pensamento, tira tudo que não presta e ocupa o pensamento com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do alto, porque não há espaço vazio, não adianta, não tem como ficarmos nu. Quando Adão e Eva ficaram nu, o que eles fizeram? Tentaram dar um jeitinho ali, de botar uma folha de figueira para se revestir, mas não serviu. Veio a roupa que Deus deu. Tem que se vestir, não adianta para ficar nu, não adianta despir-se de toda a carnalidade, se não colocar a espiritualidade de Deus, se não colocar o Espírito Santo, se não se revestir da justiça, da retidão que procede da verdade, é o que Paulo diz no verso 24. Este novo homem é a nova identidade que Cristo nos concedeu. Gálatas 5, 16, 17, digo, porém, andai em espírito. Olha aí de novo, proceder, caminhar. Andai em espírito e vocês não cumprirão as concupiscências da carne. Juntando os dois textos de Gálatas e esse de Efésios, Paulo está dizendo, jogue fora a roupa velha do homem, mas vista a roupa nova do homem espiritual. Vista e ande conforme
os preceitos, as coisas do homem espiritual. E aí vocês não vão cumprir e não vão satisfazer os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Olha, ó, tem uma briga entre o espírito e a carne humana, para que não façais o que quereis. É por isso que Paulo lá vai dizer, no outro texto, que agora não me lembro, acho que é aos Coríntios, o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse é o que faço. Porque há essa luta, que ele está dizendo aqui em Gálatas. Uma coisa luta contra a outra. Então, Deus nos deu a nova natureza, mas a velha você tem que matar. Você tem que crucificar. Você tem que se despir. Todo dia tem que tirar um pouquinho do velho homem. A realidade é essa. Todo dia eu tenho que tirar um pouquinho da minha natureza. Todo dia eu tenho que deixar a ira. E aí, para finalizar, ele vai dizer justamente isso. O versículos... Está errado aí, né? O item 3, os mandamentos apostólicos, faltou mudar aí, é do versículo 25 ao 32. Mudou só a referência aí no tópico. Paulo encerra justamente isso, olha, tem que se despir? Tem. Mas como é que você se reveste do novo homem? Aí ele diz, fale a verdade. Versículo 25, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Versículo 28, não, cadê 28? Aquele que furtava, não furte mais. Versículo de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, ó, olha só, furtar digamos assim, no corpo, né? Mas Paulo tem tanta preocupação com a linguagem, porque tanto o verso 25 quanto o verso 29, ele está falando de algo que é feito pela boca. Não fale palavra torpe. Como é que você fala? É com a boca ou é com a mão? Com a boca. E o verso 25, fale cada um a verdade. O que ele está dizendo? Então, não fale mentira, não seja hipócrita com o seu irmão. Oi, irmão, tudo bem? Rapaz, eu te amo, meu irmão. Abraço de urso, né? Ele dá aquele abraço assim, dá uma cravada por trás. Mas na frente ele está dizendo, eu te amo. É isso que ele quer dizer. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Seja sincero com o seu próximo. Seja honesto. Por isso Jesus falou sobre isso. Se você tem problema com o teu irmão, vai até ele e fala com ele. Irmãos, o problema da unidade das nossas congregações, ou a falta de unidade, é que nós somos hipócritas uns com os outros. Eu tenho questões não resolvidas com a irmã Silena, e eu não tenho coragem de ir lá e resolver com ela. Paulo está dizendo, fale a verdade, chega com ela e diga, irmã Silena, eu não gosto de rosa, por isso eu não vou com a sua cara. Mas a gente fica camuflando, escamoteando, hipocritamente nos fantasiando. Oh, rapaz, caramba, quanto tempo eu não te via, rapaz, que saudade. E olha, abraço aqui, hein? Irmão, sejamos nós sinceros, se não é isso que acontece no nosso meio. Nos falta ser verdadeiros e sinceros uns para com os outros. E quereremos ver Deus fazer coisas milagrosas, irmãos. Quando nós estamos caminhando no caminho dos gentios, mas é um caminho que está no coração, a gente não consegue se livrar. Irmão, faça uma reflexão aqui, reflita aí, eu estou com um problema com aquela irmã, com aquele irmão, com aquela outra irmã, estou com um problema com o dirigente da congregação. Meu irmão, você está cheio de treta, vá resolver. Aí o pastor, o dirigente, alguém chega para ti, meu irmão, você pode fazer isso? Aí é cheio de espinho, sabe aquele porco espinho que tocou no cara, já está... Parece um baiacu. O pastor falou alguma coisa, já abre todo e cheio de espinho, porque não pode... Irmão, vamos falar... se Jesus estivesse aqui e falasse, como ele falou para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Estava fora. Rapaz, se algum pastor falar uma coisa dessa para uma ovelha,
está fora, ele vai sair da igreja, vai sair falando mal. Mas Jesus falou para Pedro, e depois ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele confrontou para trás de mim. Irmão Samuel, só lhe chamar de Satanás, o senhor vem no próximo domingo para a igreja? Dá você caluniado, calúnia, difamação, me chamou de capiroto. Mas é claro que Jesus fez isso em amor, irmãos. Eu também não estou advogando aqui que agora a gente vai sair todo mundo, até porque os Gálatas também fizeram isso. Porque vocês se mordem, Paulo escreve aos Gálatas, não vos mordais uns aos outros, porque era o sincericídio também. Tem gente que é assim, não, porque eu sou sincero. Eu falo a verdade na lata. Também não é assim, irmão. Mas nós temos que ser sinceros. Olha, pastor Dimar, é o seguinte, a verdade dói, né? Então, vamos machucar bem, né? Mas chega assim, pastor Dimar, não gostei disso, aquilo, outro. Eu quero falar para o senhor o que eu preciso resolver internamente. Irmão, você já parou para analisar que às vezes você senta no lado de alguma pessoa, alguém já sentiu isso? Ou foi só eu? Porque se for só eu, o problema sou eu então. Mas você já teve algum problema assim, que você já teve um atrito com alguém, uma treta com alguém, e aí depois você vai e fica aquele sorriso amarelo, aquelas conversas superficiais. Como é que foi a semana? Parece que as coisas não... O cristal quebrou e não volta a ser como antes. Quem já viveu isso na vida alguma vez, levanta a mão aí. Você tinha ali uma comunhão com aquela pessoa, alguma coisa aconteceu, você não resolveu, aí você fica assim, não consegue mais olhar para o irmão, aí fica... Não acredito, só eu que já experimentei isso na vida, você nunca experimentou. Paulo está dizendo aqui, ó, fale cada um a verdade para o seu irmão. Chegue com o seu irmão e diga, olha, não gostei disso. Tenho que encerrar essa situação aqui. Vamos botar um ponto final. Porque também você é meu irmão em Cristo Jesus. Vamos resolver nossa treta? Tá bom, eu não gosto de rosa, irmão, mas eu vou aturar esse rosa. Para que nós possamos caminhar. É rosa, né? Irmão, saia daqui, fale a verdade para quem você está com treta. Mas antes de fazer isso, vai orar e, Senhor, me enche do teu amor, enche o meu coração da tua graça, enche o meu coração da tua misericórdia, enche o meu coração de misericórdia. Mas vá resolver a sua treta, vá resolver seu problema, seja sincero, fale a verdade, não fique caluniando. Veja que são dois problemas aqui, palavra torpe, é aquela pessoa, essa expressão que Paulo usa aqui no verso 29, que nós não devemos ter a fala torpe, devemos ter uma fala que edifica. Essa expressão torpe, no grego aqui, significa árvores e frutos podres. Pessoas que falam coisas que parecem um esgoto falando. Parece não sei o que, tal, e blá, blá. Palavra torpe é isso, é que ele está dizendo, é como se estivesse saindo da boca da pessoa um peixe podre, uma fruta podre, algo estragado, algo que não presta. Paulo está dizendo aqui, olha, não fale essas coisas, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que vai machucar alguém, nenhuma palavra que vai prejudicar alguém. Paulo está dizendo, não faça isso, isso é despir-se do velho homem e vestir-se da nova natureza em Cristo Jesus. E aí ele termina no verso 31, livrem-se antes, verso 31 ele diz, longe de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia, e bem como toda a malícia. Tudo isso aqui são coisas práticas, irmão, são coisas do dia a dia. Isso aqui não é só na mente, não. Isso aqui reflete na nossa prática. Livrar-se da amargura, isso aqui são o que eu chamo aqui de mandamentos apostólicos. Nós temos que fazer, isso aqui não é um conselho, se você talvez pode fazer isso, não é uma ordem de Paulo, faça isso, se livra da amargura, se livra da ira, se livra da gritaria, se livra da blasfêmia, se livra da linguagem torpe, não furte a paz do teu irmão. A gente pensa assim, não furte, aquele que furtava não furte mais, eu não subtraio nada de ninguém, será? Está furtando a honra do teu irmão,
está furtando a paz do irmão, lançando e disseminando intriga, está furtando a comunhão da congregação com picuinhas desnecessárias. Será que nós não somos furtadores de muitas coisas? Então, assim, essa nova vida que Deus tem para nós, irmãos, Paulo está nos dizendo, antes de fazer todas essas coisas, ele termina no verso 32. Sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu tenho falado isso algumas vezes e repito de novo. Jesus nos chamou, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Quem te constituiu o juiz do teu irmão? Deus não nos chamou para sermos juízes, mas nós gostamos de julgar. Fulano não devia ter dito isso. A missionária não devia ter falado aquilo. O dirigente não devia ter falado sobre isso. Não devia ter tomado essa atitude. Irmão, você não é juiz não, você foi chamado para testemunhar de Cristo Jesus. Nós fomos chamados testemunhas. Paulo nos chama aqui para uma vida em um padrão elevadíssimo. Deus nos chama para viver uma vida em um alto padrão, como ele falou para o profeta Jeremias: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, mas eu é que sei os planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de paz, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem plano de paz para nós, o Senhor tem plano de bênção para nós, o Senhor tem uma nova vida para nós, o Senhor tem uma nova natureza para nós, o Senhor tem um Espírito Santo para nós. Vamos nos despojar do velho homem, deixe para trás, irmão, reconcilie-se com alguém, perdoe, use de misericórdia, use de compaixão, façamos como Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nem o que fazem, nem o que falam. Senhor, nos enche desta graça e deste amor. Quero te convidar a ficar de pé, irmão, e pense aí no seu coração, e volto a fazer aquela provocação: se tirar tudo que você faz na igreja, sobra um crente espiritual? É dura essa é braba, essa é forte, essa é dura. Pense, reflita, deixa o Senhor tocar no teu coração agora, fecha os teus olhos, deixa Ele falar contigo aí, porque Ele quer mostrar, como Ele falou para o profeta: eu faço a ferida, mas eu também curo a ferida. Ele mostra o nosso pecado, Ele mostra a nossa hipocrisia, mas Ele revela a sua graça e misericórdia para nós também. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós clamamos a Ti e Te pedimos: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós queremos nos apropriar desta verdade do apóstolo aqui, Senhor, e caminhar numa nova vida. Caminhar em um novo estilo de vida. Senhor, mas nós clamamos e Te pedimos: muda-nos de dentro do nosso coração, Senhor. Muda a nossa mente e o nosso coração. Verdadeiramente, Senhor, renova a nossa mente pela transformação do nosso entendimento, pela ação do Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua vontade é sempre boa, a Tua vontade é sempre perfeita, ela é sempre agradável, e o Senhor não está aqui para nos acusar, Senhor, mas o Senhor está aqui para nos quebrantar, Jesus. Quebra-nos, Senhor, como verdadeiros vasos na mão do oleiro, Senhor, como o Senhor levou o profeta Jeremias, levou ele à casa do oleiro, e mostrou como o oleiro quebra o vaso que não prestou, quebra o vaso que está desapropriado, Senhor, e reconstrói conforme a vontade. Senhor, nesta noite nós queremos Te pedir, meu Deus, olha para o íntimo do nosso coração, olha para o íntimo da nossa mente, para o mais profundo do nosso ser, Senhor, lá no porão mais obscuro da nossa alma, Senhor, a Tua luz, a luz do Teu Espírito Santo, pode entrar lá, Senhor, e acender a lâmpada, e mostrar a nós, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, as nossas raivas, as nossas iras, a nossa falta de amor, nossas amarguras. Senhor, vai entrando agora, Jesus, no nosso coração,
vai transformando o nosso ser, vai purificando a nossa alma. Senhor Jesus, nós somos pecadores, nós somos, Senhor, aqueles que são pó diante da Tua presença. Quem é o homem para que o Senhor se lembre, ou o filho do homem para que o Senhor nos visite? Mas nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, visita-nos, Senhor, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita a nossa vida, Senhor, mas não apenas uma visita passageira e temporária, venha fazer morada em nós, Jesus. Nós queremos andar contigo, meu Pai, andar em intimidade contigo, andar, Senhor, em um relacionamento sincero contigo, Senhor, mas também nos ensina, Pai, a caminhar com os nossos irmãos, a caminhar, Senhor, em sinceridade, na verdade, sem, Senhor, nós sem furtarmos a paz, a comunhão. Senhor, nos ajuda a viver este evangelho que é superior. Jesus, Tu mesmo falaste, ó Deus, para os Teus discípulos, se a vossa justiça não excederem muito as dos fariseus, Pai, isso não seria digno de nós, Senhor. Nós estamos sendo chamados para uma vida de uma justiça superior, e nós somos capazes de viver nessa justiça, Senhor, não pela nossa capacidade, não pela nossa competência, não pelo aquilo que podemos fazer, mas tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. A Tua graça, Senhor, é suficiente para nós. A Tua graça, Senhor, nos fortalece. A Tua graça nos direciona. A Tua graça nos ajuda a sermos fiéis a Ti. A Tua graça nos ajuda a sermos obedientes ao Senhor. A Tua graça nos ajuda a guardar os Teus mandamentos. A Tua graça nos ajuda a Te amar, Senhor. Ensina-nos a Te amar sobre todas as coisas, sobre as nossas conveniências pessoais, sobre os nossos desejos particulares. Senhor, nos ajuda a Te colocar em primeiro lugar, Jesus, a Te colocar, Senhor, no lugar de honra que o Senhor merece, que Te é devido, Senhor. Nesta noite, Pai, vai acendendo a chama em nosso coração. Acende, Senhor, em nós esta chama, por fazer a Tua vontade, por buscar a Tua presença, por estar na intimidade contigo. Nós não queremos viver, Senhor, apenas conhecendo as histórias de Cristo, apenas conhecendo os feitos de Jesus. Nós queremos Te conhecer, Jesus, andar contigo, meu Deus, declarar como Jó declarou antes: eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo, de experimentar o favor do Senhor, de experimentar e de ouvir a Tua voz, a Tua doce e sublime voz que fala aos nossos corações. Meu Pai, nesta noite, Jesus, nós Te pedimos, Deus, abençoa a Tua igreja, dá sabedoria ao Teu povo, Senhor, abençoa aqueles que vão replicar e ministrar esta palavra, Senhor, capacita com Teu Espírito Santo, dá sabedoria, Senhor, e unge os Teus filhos, Pai, para que possa promover um despertamento no coração da Tua igreja, para que nós possamos buscar ao Senhor em sinceridade, verdadeiramente em espírito e em verdade, como o Senhor declarou para a mulher samaritana. São esses que o Senhor busca, esses que Te adoram, Pai, esses que reconhecem suas fraquezas, esses que reconhecem que são pecadores, esses que reconhecem que são falhos e que estão diante de Ti, Senhor, desnudados, com as suas barreiras derrubadas, sabendo que o Senhor contempla o íntimo do nosso coração, como o Senhor falou por meio do profeta Samuel: eis que eu não vejo como o homem vê, mas eu sondo e contemplo o coração. Assim, meu Deus, olha para nós, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, Senhor, algo que Te desagrada, mesmo que seja que a palavra não chegue aos nossos lábios, contudo o Senhor já conhece os nossos pensamentos, Pai. Assim, meu Deus, como o salmista declarou, faz isso, Senhor, prepara uma vereda reta para nós na Tua presença, purifica-nos com Teu sangue, Jesus, purifica-nos com Teu precioso sangue, perdoando as nossas transgressões e os nossos pecados. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e é o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.